Muito bem, agora é a hora importantíssima da gente ver uma nova lei na área de elétrica, que são as leis de Kirchhoff. Imagina que a gente está com o seguinte problema, olha só. A gente tem esse circuito aqui, olha, que a gente deseja calcular a corrente zero que sai do circuito. O problema, de certa forma, é prático. Se você pensar bem no circuito de uma casa, a gente vai acrescentando equipamentos às tomadas, certo? Esses equipamentos, no total, a gente vai gerar uma corrente total que sai da fonte. Poderia fazer uma analogia dessa forma. Então, ou seja, eu desejo calcular aqui a corrente que eu tenho aqui, eu não posso simplesmente calcular a lei de Ohm sobre cada um desses resistores, porque ela vai dar basicamente o que? Se eu calcular a lei de Ohm sobre esses resistores, se eu calcular a lei de Ohm sobre esse resistor, eu vou calcular essa corrente aqui, olha, que eu vou chamar de I1. Se eu calcular a lei de Ohm aqui, olha, eu vou conseguir calcular a corrente I2. E não necessariamente eu estou falando da corrente total do circuito. Muito bem, então como é que a gente faz? Para a gente fazer isso aqui então, para a gente resolver esse problema, uma das formas de solucionar é através da lei de Kirchhoff das correntes, ou a LKC, que é a primeira lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff das correntes fala que é o seguinte, que a sombra algébrica das correntes que entram em um nó é igual a zero, ou seja, na verdade, se eu considerar isso daqui, olha, eu preciso considerar se está entrando ou se está saindo. Vamos, por exemplo, fazer a conversão aqui, considerando esse nó aqui, onde eu tenho algumas correntes entrando, algumas correntes saindo. O que a gente tem aqui é o seguinte, a lei de Kirchhoff ela fala que a soma dessas correntes, então, seja, I1 mais I2 mais I3 mais I4 mais I5, isso aqui tem que ser igual a zero. Mas em termos práticos, interessa para a gente se a corrente está entrando ou se a corrente está saindo, certo? Dessa forma aqui, então, olha só, a gente vai fazer uma convenção aqui, olha, toda vez que estiver entrando eu vou colocar sinal positivo. Então I1 é positivo. Toda vez que estiver saindo eu vou colocar negativo. Ah, tá, então I2 está saindo, negativo aqui, ó, menos I2, I3 está entrando positivo, I4 está entrando positivo, I5 está saindo negativo. Isso daqui, olha, essa equação aqui, olha, tem que dar igual a zero. Essa daqui é a lei de Kirchhoff. A gente pode manipular aqui, por exemplo, e chegar na seguinte situação, olha só. Eu vou passar todo mundo que está negativo para o outro lado, para o lado de lá da igualdade. Então eu tenho I2 negativo e I5 negativo. Com isso aqui, olha só, eu consigo chegar na seguinte definição. Eu consigo chegar aqui, olha aqui, mais I1, não vou nem precisar colocar I1 aqui não, né? Mais I1 mais I3 mais I4, esse aqui eu vou passar para o lado de lá da igualdade. Vai ser igual a 0, aqui estava menos, vai mais. 0 mais I2 dá I2. I2 mais I5. Menos aqui também vai passar valendo mais. Isso aqui, olha só, chega na segunda forma de se falar a lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff das correntes também fala que é o seguinte, que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem. São duas formas de se analisar a lei de Kirchhoff. Então, voltando para o nosso problema inicial, a gente tinha aqui, então, olha só, eu tinha a corrente 1 e a corrente 2 que a gente consegue calcular. Eu quero calcular a corrente 0. Então, a gente sabe que, olha só, fazendo a lei de Kirchhoff, nós temos que, considerando esse nó aqui, olha, na verdade é um nó que está ligando esses três componentes, então nós teríamos que I0, já que está entrando, é positivo, menos I1, já que está saindo, menos I2, isso aqui seria igual a zero. Manipulando isso daqui, olha, a gente tem a seguinte definição, né? Que I0 é igual a, vou passar o menos para lá, I1 mais I2. É uma segunda forma de se falar a lei de Kirchhoff. A soma das correntes que está entrando é igual à soma das correntes que está saindo, certo? Agora, para a gente terminar e resolver aqui quanto que é I0, basta calcular I1 e I2, que a gente já sabe fazer através da lei de Ohm. Então, calculando I1 e I2 aqui, vamos fazer isso daqui, olha só. Quem que é I1? I é igual a V dividido por R, né? Lembrando que, olha, aplicando a lei de Ohm e manipulando isso daqui, olha só. Quando eu estou querendo calcular a corrente, eu passo para cá dividindo. Então, eu tenho que I é igual a V dividido por R. Então, I1 é igual a V sobre R. Quando a gente está falando em paralelo, a gente sabe que a tensão em todo o circuito em paralelo é igual. Então, ou seja, a tensão que eu tenho nesses terminais aqui, olha, vou colocar de outra cor, vou colocar na cor laranja. Então, a tensão que eu tenho aqui, olha, é 10 volts também, já que na minha fonte é 10 volts, eu estou paralelo aqui, certo?
E a tensão que eu tenho aqui também é 10 volts. Então fica fácil agora a gente resolver. Olha só, quem que a gente tem? Então eu tenho que I1 aqui, olha, nesse caso vai ser a tensão que está aqui, que é 10 volts, dividido por 3. Então I1 aqui, olha, vai ser igual a 3,3333 amperes. Então I1, vou colocar aproximadamente 1,33 amperes. De forma semelhante, vamos calcular I2. Então nós teríamos que 2 aqui seria quem? I2 seria V sobre R. Então I2 aqui também seria 10, que é a tensão que está no meu resistor, dividido por 6 ohms. I2 aqui seria então quem? 10 dividido por 6 dá 1,666666. Vou arredondar isso daqui para 1,67 amperes. Certo? Então aqui agora ficou fácil a gente calcular I0. Quem que é I0? I0 vai ser a soma das correntes que saem, já que a única corrente que está entrando é a soma das correntes que está saindo. Então I0 aqui, olha, vai ser igual a quem? 3,33 mais 1,67. Então, I0 aqui vai ser aproximadamente 5 amperes. Aproximadamente porque a gente arredondou nos dois casos aqui, certo? Muito bem, então chegamos à resposta final. Então a gente precisa entender, então basicamente o que a gente precisa entender da lei de Kirchhoff das correntes é que a soma das correntes que entram é igual a zero, levando em consideração o sinal. Ou então a gente pode falar de outra forma. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Eu gosto de fazer uma analogia com a lei de Kirchhoff das correntes, como se fosse uma rua. Por exemplo, olha só, eu tenho uma corrente que está chegando aqui. Se eu tenho um fluxo de carros, chega no final dessa rua, que é nesse nó, eu tenho duas opções de caminho. Fato é, parte dos carros vai para um lado, parte dos carros vai para o outro. Mas se eu somar a soma dos carros que estão indo em cada um dos ramos, é igual a soma dos carros que está chegando naquela bifurcação. É essa a lei de Kirchhoff das correntes.